nós queremos que você, desde o início, comece a trabalhar com fator unitário. Diante desse texto, que nos revela claramente de que a transmissão positiva de eficiência é de 10 decibéis até 100 decibel, nós temos que considerar 90 decibéis como sendo um valor dado na questão. 90 decibéis é o objetivo da nossa transmissão por fibra ótica. A pergunta da questão que vem aqui embaixo é: qual a máxima distância em quilômetro que um sinal, esse sinal positivo de 90 decibéis, pode ser enviado sem ser necessária uma retransmissão? Então a pergunta é: qual a máxima distância? É o termo incógnito. Então nós queremos saber x quilômetro. A pergunta é sobre quantos quilômetros serão percorridos sem precisar retransmissão. A partir de um valor dado em decibéis, eu quero chegar em quilômetro, que é o valor desejado na extensão do sinal de forma positiva. Para passar de decibéis para quilômetro, nós vamos utilizar um fator unitário. Multiplicar por 1 não altera a grandeza. Multiplicar por 1 vai alterar a unidade da grandeza. Por quê? Se eu tenho dado a informação na unidade decibel e no gráfico claramente indicado que a perda ótica menor possível acontece quando a onda tem 1 micrômetro. E qual é a perda? A perda nesse comprimento de 1 micrômetro é justamente de quanto? É de 1 decibel por quilômetro. Então eu tenho aqui uma identidade. Eu posso dizer de que 1 decibel corresponde a 1 quilômetro. Posso afirmar que a perda mínima, que é de 1 decibel, acontece no percurso de 1 quilômetro. Quando o sinal se desloca durante 1 quilômetro, há uma perda de efetividade de sinal de 1 decibel. Então, há uma identidade que relaciona o percurso percorrido e o sinal perdido. A perda é menor, é de apenas 1 decibel durante 1 quilômetro. Esta identidade me permite fazer um fator unitário. Se 1 decibel corresponde a 1 quilômetro, são grandezas iguais em unidades diferentes. Claro que decibel é sinal de transmissão e quilômetro é distância. Bom, se eu quero sair de decibel e chegar em quilômetro, qual é a unidade que eu tenho que cancelar? A unidade que eu tenho que cancelar é a unidade dB, decímetro de bel, decibel. Se é unidade decibel e ela está no numerador, eu vou fazer um quociente unitário desses dois valores, colocando a unidade que eu quero cancelar, unidade então indesejada, no denominador. Eu farei uma fração desses valores da identidade, fração essa na qual o dB fique embaixo. Se o dB ficar no denominador, quem fica no numerador é quilômetro, que é a unidade que eu desejo para o final. Então estarei cancelando a unidade dB indesejada e estarei ficando com a unidade quilômetro desejada. Vou concluir o raciocínio então, fazendo a multiplicação desse valor dado pelo quociente unitário.
Se a perda mínima do sinal é 1 decibel para cada 1 quilômetro de percurso, nós temos aqui a identidade transformada em fator unitário. Este quociente de uma unidade que corresponda a outra unidade em grandeza corresponde a 1, porque o numerador é igual ao denominador. E multiplicar por 1 não vai alterar a grandeza, mas vai simplificar a unidade indesejada. Então eu estarei saindo do decibel e ficando em quilômetro. E será esta a nossa resposta. Qual é a quantidade de quilômetros de uma boa transmissão? A quantidade de quilômetros de uma boa transmissão corresponde a 90 quilômetros. 90 quilômetros vai corresponder à alternativa D de dado entre as propostas de resposta. Então, deixemos bem claro que o nosso problema todo é inteligentemente, e como o Enem é bom nisso, cobra muita interpretação de gráfico, muito bom raciocínio. Então vejamos da onde nós tiramos o 90 decibel. O 90 decibel nós tiramos da informação de que quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10, precisa ser transmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 não podem ser transmitidas. Portanto, qual é o valor positivo de transmissão de sinal? De 10 decibel para 100 decibel. Portanto, 90 decibel. 90 decibel é a quantidade dada de uma boa transmissão. Bom, da onde que eu tirei esse quociente? Esse quociente eu tirei da informação. Nós estamos falando de perda óptica. Para que haja uma boa transmissão, eu tenho que ter o mínimo de perda óptica. E qual é o mínimo de perda óptica? O mínimo de perda óptica é quando o sinal adquire um comprimento de 1,5 micrômetro. Mas nesta questão não está questionado nada sobre o comprimento da onda. Está, portanto, uma informação que nós não vamos utilizar no cálculo da questão. Mas vamos utilizar a informação que esse 1,5 micrômetro nos dá. Neste lambda, nesse comprimento de onda elétrica, na forma de luz e de som, transmitido pela fibra óptica, haverá a mínima perda de sinal, que é de 1 decibel por quilômetro. Então, 1 decibel, 1 quilômetro. 1 quilômetro de transmissão, perda de 1 decibel. 2 quilômetros de transmissão, 2 decibéis perdidos e assim por diante. Portanto, há uma relação de decibel com quilômetro. E qual é o valor da relação? 1. Então, 1 decibel será perdido para cada quilômetro percorrido. 2 decibéis serão perdidos para cada 2 quilômetros percorridos. Mas eu não quero trabalhar com proporção. Eu quero trabalhar com uma identidade que se transforma em fator unitário, para facilitar a conta. Se 1 decibel corresponde a 1 quilômetro percorrido, eu posso colocar a simplificação do decibel e permanecer com a unidade quilômetro. O essencial do trabalhar com fator unitário: qualquer grandeza multiplicada por 1 não altera o seu valor. Toda identidade pode ser transformada num quociente unitário, no qual o numerador e o denominador são grandezas iguais, expressas em unidades diferentes. Aproveitando unidades diferentes, eu posso cancelar aquela que eu não desejo mais.
E todos os nossos cálculos nós faremos desta maneira, até chegar àqueles em que as proporções não resolvem no seu lado prático. E o fator unitário sempre vai resolver. Bem, então a resposta: qual a máxima distância em quilômetro que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem a necessária retransmissão? A máxima quantidade é 90 quilômetros, ou D de dado. Tote ao seu dispor.